Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Elaine aqui, né? Neste vídeo, né, da nossa disciplina de introdução à álgebra linear, eu vou estar passando algumas orientações para que vocês consigam responder à atividade de mapa. Bom, o que pede a nossa atividade de mapa? Vou ler ela com vocês, tá? Então, você, como futuro cientista de dados, deve ser capaz de coletar, gerenciar e transformar dados em informações relevantes para a área de inteligência de negócios. Como você acha que fará a organização e o gerenciamento dos dados coletados? Essa organização ela pode ser feita por meio de estruturas matemáticas conhecidas como matrizes. Qualquer tabela pode ser entendida como uma matriz, e essa associação nos permite aplicar às tabelas operações feitas com matrizes com a finalidade de obter mais informações sobre a situação em estudo. Então, por exemplo, vamos considerar o seguinte problema, que foi proposto no livro de álgebra linear do Steve Leon. Uma companhia, ela manufatura 3 produtos, e as suas despesas de produção são divididas em 3 categorias. E em cada categoria é feita uma estimativa do custo de produção de um item de cada produto. E essas estimativas elas são dadas na tabela 1 e 2. Então, aqui na nossa tabela 1, nós temos o custo de produção por item, né? Então, aqui nós temos as despesas, né? Matéria-prima, mão de obra, outras despesas. E aqui nós temos os produtos nas colunas, né? Então, aqui na primeira coluna aqui eu tenho o produto A, depois o produto B e o produto C, né? E aqui eu tenho o custo de produção, ou seja, o custo que eu tenho, por exemplo, na mão de obra para a fabricação do produto B, ela é de 0,40 centavos de dólar, ok? Basicamente essa é a ideia de como eu leio estas informações aqui dentro da tabela. Já na tabela 2, nós temos a quantidade produzida por trimestre. Então, aqui, né, eu vou ter agora informações sobre os produtos, né, produto A, produto B, produto C, e nas colunas eu tenho a informação relativa ao trimestre. Então, eu tenho aqui o trimestre do verão, do outono, do inverno e da primavera. Ou seja, né, por exemplo, se eu quero saber a quantidade que foi produzida, né, do produto C no trimestre de inverno, basta eu olhar aqui, né, o produto C, trimestre do inverno, foram produzidas 6.000 unidades deste produto. Bom, na reunião de acionistas, a companhia ela gostaria de apresentar uma simples tabela, a tabela 3, mostrando o custo total para cada trimestre em cada uma das 3 categorias, matérias-primas, mão de obra e outras despesas. Então, usando os conceitos de matrizes, explique como isso pode ser feito e apresente a tabela 3. Bem, aqui no nosso material já tem algumas informações, né, para auxiliar vocês a resolver essa atividade, né? Então, eu deixei aqui 5 itens para ajudar, né, na resolução. Então, o primeiro item pergunta o seguinte: se a tabela 1, né, ela pode ser escrita como uma matriz A, o que vai representar cada elemento dessa matriz, né? Então, vamos pensar aqui, né? Essa aqui é a nossa tabela 1. Bom, como que eu transformaria esta tabela para uma matriz, né? A matriz, ela é composta, né, de linhas e colunas. Então, a quantidade de linhas da minha matriz, né, ela vai ser igual à quantidade de linhas da tabela, e a quantidade de colunas da matriz vai ser igual à quantidade de colunas da tabela, ok? Bom, feito isso, né, identificado o tamanho da matriz, o que representaria cada elemento, né? Cada elemento A e J da nossa matriz. Bom, o elemento I se refere sempre à linha da tabela, né, ou da matriz, e o elemento J vai sempre fazer referência à coluna. Então, que informações eu tenho nas linhas desta tabela? Nas linhas desta tabela, ó, eu tenho matéria-prima, mão de obra e despesas. Bom, isso aqui é informação do quê? Isso aqui é informação de despesa.
Então, eu tendo conhecimento de que nas linhas eu tenho informação de despesa, isso já me ajuda a poder dizer o que representa cada elemento da matriz. E nas colunas, né? Que tipo de informação eu tenho nas colunas? Aqui nas colunas eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. Ou seja, nas colunas eu tenho informação sobre os produtos. Então, basicamente, né, cada elemento A e J vai me trazer que tipo de informação, né? Então, eu preciso saber o que eu tenho nas linhas e que tipo de informação eu tenho nas colunas, ok? E aí eu consigo dizer o que cada elemento representa, tá? Bom, e a tabela 2, né? Como que eu escrevo essa tabela 2 como uma matriz? Então, a mesma ideia. Vejo quantas linhas tem essa tabela, vejo quantas colunas tem essa tabela, sei o tamanho da dimensão da minha matriz B. E o que representa cada elemento B e J? Bom, eu preciso saber que tipos de informações eu apresento nas linhas e que tipo de informação eu apresento nas colunas. Então, neste caso aqui, ó, nas linhas eu estou apresentando que tipo de informação? Ah, esse aqui é o produto A, o produto B, o produto C. Então, nas linhas eu tenho informação sobre o produto. E nas colunas? Nas colunas, né, eu tenho aqui o trimestre de verão, de outono, de inverno e de primavera. Então, nas colunas, eu tenho informações sobre o trimestre. Então, o que vai representar cada elemento aqui da minha matriz, né, ou da minha tabela? Então, é só eu entender que tipo de informação eu tenho na linha e que tipo de informação eu tenho na coluna para poder dizer o que representa cada elemento, ok? Bem, e aí a gente se pergunta, né, se a tabela 3, ela pode ser escrita como a matriz C, o que deve representar cada elemento dessa matriz C? Bom, voltando para o nosso problema dizia o seguinte, que na reunião de acionistas, a companhia gostaria de apresentar uma simples tabela, que é a tabela 3, mostrando o custo total para cada trimestre em cada uma das 3 categorias, né? Matérias-primas, mão de obra e outras despesas. Ou seja, o que a gente quer aqui na nossa tabela 3 é uma forma de mostrar informações, né, sobre cada trimestre e uma forma de mostrar informações sobre as despesas, né? Essas 3 categorias aqui são as despesas que esta companhia possui. Então, a nossa tabela 3 tem que apresentar este tipo de informação, né? A informação das despesas que eu tenho em cada um dos trimestres, né? Então, é isso que a gente precisa saber. E como que a gente vai fazer para obter essa matriz C, né? Então, como a matriz C pode ser obtida a partir da matriz A e da matriz B? Bem, aí vai entrar as operações com matrizes, né? Eu posso pensar, será que faz sentido eu somar as matrizes A e B? Né? Se eu somar as matrizes A e B, que tipo de informação será que eu tenho? Será que eu tenho as informações necessárias para a matriz C, que é a tabela 3? Será que quando eu somo matriz A e matriz B, a minha matriz resultante, ela vai fornecer para mim as informações sobre as despesas e os trimestres? Bom, posso pensar nisso. Se eu subtrair, né, a outra operação que nós temos é a subtração, né? Será que eu posso somar as matrizes? Será que eu posso subtrair as matrizes A e B? Ou será que eu posso multiplicar as matrizes A e B, né? Quando eu subtraio a matriz A e a matriz B, que tipo de informação será que elas me fornecem? Será que é a informação que eu quero para a minha tabela 3? Quando eu multiplico as matrizes A e B, né? Será que faz sentido multiplicar essas matrizes, né? Quando eu faço a multiplicação delas, que tipo de informação esse produto me retorna, né? Então, pensar dessa forma, né? Então, que tipo de operação eu vou fazer com essas matrizes A e B, de modo a obter as informações necessárias para a minha tabela 3. Lembrando que lá na tabela 3 eu preciso ter informações sobre o trimestre e sobre as despesas, né? Então, que tipo de operação será que eu faço com a matriz A e B
que eu tenho como resultado estas duas informações que são do meu interesse. Ok? Então, para vocês pensarem aqui, né, para vocês voltarem pensar assim, em que condições eu posso fazer a soma de duas matrizes? Em que condições eu posso fazer a subtração de duas matrizes? Em que condições eu posso fazer o produto de duas matrizes? Né? Então, pensar, né, nessas definições dessas operações e ver qual delas faz sentido para o nosso problema. E daí, depois que a gente fizer essa operação, a gente vai ter uma matriz C, né? E daí, tendo essa matriz C, basta voltar ela, né, para a forma de tabela. Né? Lá no item 1 e no item 2, a gente passou da tabela para a matriz, e agora aqui no item 5 a gente vai fazer o contrário. Tendo a matriz, a gente volta para as informações da tabela, que seria basicamente, né, tendo a matriz, seria basicamente a gente adicionar, né, os cabeçalhos das linhas e das colunas, né? Que informações eu tenho na linha e que informações eu tenho em cada coluna dessa matriz C, para poder representar ela como uma tabela, ok? Espero que a explicação tenha ficado clara, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor mediador, ok? Até mais!